Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Segundou! Vocês têm a mesma animação da segunda-feira? A mesma animação de sexta-feira na segunda-feira, hein? Conta aqui pra mim. Eu queria hoje convidar vocês para uma nova fase, uma nova etapa e uma nova etapa desse perfil, nova etapa da minha jornada. E eu quero muito que vocês façam parte disso. Inclusive, eu estou trazendo aqui para vocês um livro que mudou a minha visão assim de mundo. Cada livro, né, gente, que a gente lê ajuda a melhorar. Só que tem alguns livros que marcam a vida da gente, né? Esse livro marcou a minha vida. Eu comecei a ler a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha acabado de chegar em Florianópolis e foi assim, no final de semana eu li ele. Uma delícia. Ele é de um constelador muito legal, Marcelo Scalco, ele é do Rio Grande do Sul. Foi uma das pessoas assim que me despertou muito nessa área de expansão da consciência, teoria sistêmica. Bom dia, bom dia. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, esse livro ele me ajudou bastante. E aí eu quero compartilhar com vocês e trazer essa construção, né, de possibilidades de expansão de consciência, né? Então eu acho que isso vale muito a pena, principalmente para você que quer viver uma história diferente, que não tem informação, não tem o conhecimento ainda, né? Por que a sua vida não anda? Por que você é tão esforçado e a coisa não acontece? Porque você olha para o lado e fala, nossa, mas fulano de tal, a vida de fulano de tal flui como um rio e a minha é travada como um poço. Então, eu sei que isso é o questionamento de muitas pessoas, inclusive foi o meu por muito tempo. E tudo isso, gente, eu quero dizer pra vocês assim, ó, que a gente ainda não chegou aonde nós queríamos porque falta um conhecimento que a gente ainda não acessou. Então, pensando nisso, eu quero convidar vocês para iniciar essa nova etapa. E eu quero ler para vocês aqui a introdução desse livro, né? Ele fala assim, ó: somente as leis da vida libertam para a plenitude. Mesmo com muita dedicação, amor e integridade, existem pessoas que ainda se sentem presas às suas próprias vidas. Olha que coisa. E pior, sentem que não obtêm bons resultados na mesma proporção que entrega. Quem nunca, né? Eu dou tanto, não recebo nada, né? Nossa, eu sou tão boa, eu sou tão generosa com as pessoas e as pessoas não me valorizam. Quem aí? Eu me esforço tanto no meu negócio e os resultados não acontecem como eu gostaria. Muita coisa, né, gente? E pior, sentem que não obtêm os resultados na mesma proporção que entregam. Diante de todas as tentativas e resoluções aquém do esperado, vira rotina a sensação de estar perdido, sem entender o que está sentindo e, de certa forma, de estar paralisado sem conseguir evoluir para as próximas etapas de desenvolvimento em alguma área da vida, saúde, relacionamento ou carreira.
A coisa mais comum, gente, como terapeuta, é atender pessoas que se sentem perdidas. Por quê? Porque normalmente ali na primeira fase da jornada, você ainda está com muito gás, com muita vontade de fazer acontecer, então você sai atropelando assim. Mas vai chegando uma etapa da nossa vida que as tentativas e as frustrações estão equivalentes. E aí, cadê a motivação para recomeçar? Cadê o gás para continuar? E muitas das vezes a gente começa a questionar, e nesses questionamentos começam a vir muito essa força, né, a presença da frustração, né, esse negativismo, né, essa dor mesmo de investir tanta energia e não obter resultado. Mas tudo isso tem resposta. Com essa situação, para alguns surgem também a ansiedade, a tensão, o estresse e, em casos extremos, a depressão. A boa notícia é que, em meio ao caos interno que nos desestabiliza, Marcel Scalco nos mostra a luz no fim do túnel. A vida é feita de 9 leis inegociáveis que servem como base para nos instrumentarmos internamente e nos blindarmos da negatividade para vivermos com leveza. Nesse livro, o autor nos guia por esse ecossistema do qual fazemos parte e nos ensina como deixar o nosso ego de lado para alcançar a harmonia com as leis naturais do universo, conseguindo assim trazer ainda mais significado para a nossa vida e alcançar a plenitude que tanto desejamos. E aí aqui Marcel Scalco, ele apresenta as 9 leis da vida. E eu quero convidar você para esses próximos dias. Eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir ler isso aqui, mas eu gostaria de ler sem pressa, eu gostaria de ler de uma forma onde a gente pudesse saborear cada uma dessas leis, poder refletir, compartilhar, estudá-las da melhor forma possível para que elas fundamentem uma parte da tua jornada e que 2025 seja impactado por elas, e que você desperte para tudo aquilo que Deus tem para tua vida, tá bom? A primeira lei é a lei do movimento, onde a vida há movimento infindável. A segunda lei é a lei da presença. Presente, fique e sinta o que vier. Vida é verdade. Mais dia, menos dias, a verdade sempre prevalecerá. Somos um universo a ser desvendado. Vida é conexão. Não estamos sós, somos determinados e determinamos a vida de muitos. Vida é dor. Ela é a suprema mensageira e a suprema proteção. Interessantíssimo essa daqui, vocês vão amar. Vida é concordância. Diga um sim absoluto a tudo. Vida é conclusão. Concluiremos, custe o que custar, leve o tempo que levar, os nossos descendentes terão que concluir. Forte, né? Vida é semeadura. Dominamos a semeadura e nos rendemos à colheita. Vida é servidão. Da vida somos servos. E aí, vem com a gente nessa jornada? Esse livro, gente, ele foi tão impactante na minha vida que
ele me fez repensar a minha vinda para Florianópolis, porque até então era um objetivo de vida, e depois que eu li esse livro, eu me deparei com algumas verdades, assim, e foi aí que eu comecei a olhar de forma mais profunda para esse movimento que eu fiz para cá, mudando de estado. Mas não me arrependo de forma nenhuma, porém foi um tapa de luva de pelica. Mas foi bastante interessante e eu quero muito convidar vocês a participar dessa jornada, onde a gente vai falar sobre essas 9 leis, para a gente poder começar a andar de uma forma mais... Ainda tá cheio aqui de... Ainda tá cheio de post-it. E eu queria convidar vocês, sabe, para fazer esse movimento, porque eu acho que é válido. E extremamente necessário. Vamos para a introdução? Tinha 9 anos quando fui atingido por uma verdadeira avalanche. Cachumba, pneumonia e meningite viral. Um combo de doenças que parecia ter vindo para coroar o meu momento de insegurança. Apenas 1 ano e 5 meses, Milene, minha irmã mais nova, havia nascido e sua chegada ainda mexia muito comigo porque eu morria de ciúme, 9 anos de idade. O impacto daquela chegada foi tão grande que me fez ficar gravemente doente, perdendo muitos dias de aula na escola. Nem me lembro quantos. Com isso, acabei em recuperação no fim do ano. E foi uma tortura ver meus amigos todos de férias, livres, enquanto eu tinha que estudar. Na hora pensei, aquilo não servia para mim. Compreendi que precisava amadurecer, se não quisesse passar por tudo novamente. Costumo dizer que essa foi a minha primeira reflexão sobre desenvolvimento pessoal. Para mim ficou claro que eu deveria ter me esforçado mais, estudado mais para não chegar àquele ponto. Felizmente não parei mais de pensar no assunto nem de buscar dia a dia amadurecer, evoluir. E não vou mentir, senti desconfortos assim muitas outras vezes, senti esse desconforto muitas outras vezes na minha vida. A diferença é que agora sei como vencê-los. Na infância e na adolescência em São Borja, no Rio Grande do Sul, fui o típico bom menino. Comecei a trabalhar aos 10 anos na empresa da família, pedi aos meus pais e eles deixaram. O que me ajudava a me afirmar no trabalho e nos estudos era o meu jeito de mostrar ao mundo quem eu era. Aos 14 anos, queria administrar a empresa dos meus pais. Na minha prepotência de adolescente, achava que era mais preparado do que eles para isso. Com 23, já era formado, fazia pós-graduação e era um gerente de banco. Aos 24 já tinha os meus clientes como consultor de empresa e em uma época em que os jovens talentos não eram valorizados. Além de advogar e seguir cuidando dos negócios da família, de uma rede de lanchonetes e de uma fábrica de sorvetes. Eu me casei aos 24 anos com a Fabiana, minha esposa, desde então. Bom dia, Tati. O corpo, claro, pagava a conta de tamanha sobrecarga. Tão cedo eu era obeso e isso afetava a minha saúde e não dormia, não conseguia. Entrei em depressão quando vi que aquilo tudo na realidade não funcionava para mim. Eu não era aquilo que achava que era. Aquele caos me obrigou a me mexer, a olhar para mim, a fim de sobreviver. Foi o que fiz, mergulhando nos conhecimentos que mudaram a minha história. Finalmente, descobri a terapia.
a meditação e fui entender quem eu era. Descobri que carregava muita dor e que não queria mais viver daquele jeito. Entendi o fato de que agimos de maneira inconsciente na maioria das vezes. Quem nunca, né, gente? Na universidade fiz Direito e Administração de Empresas. Tenho ainda formação em hipnose, constelação familiar. Amo essa técnica dele. Constelação familiares de renascimento, dinâmicas de grupo, entre outras. Vou em busca de tudo que possa agregar valor ao meu trabalho, que me auxilie a ajudar tantas pessoas a transformarem as próprias vidas por meio dos meus treinamentos e das minhas mentorias. É por isso que estamos juntos agora. Tenho orgulho do livro que você tem em mãos e desejo de verdade que as reflexões que mudaram a minha vida ajudem a transformar a sua também. Gente, maravilhoso. Quando eu li esse livro, assim, eu fiquei apaixonada. Será um prazer apresentar a você o método que me ensinou a viver com plenitude todos os dias. As 9 leis da vida. São elas: vida é movimento, vida é presença, vida é verdade, vida é dor, vida é concordância, vida é conclusão, vida é semeadura, vida é servidão. Prometo que a viagem vai ser profunda, reveladora e capaz de mudar tudo. Se ficou curioso ou curiosa, não se preocupe. Vamos mergulhar em cada uma das leis nos próximos capítulos e ao fim da leitura, elas serão parte da sua rotina. No momento, desejo que saiba que todos esses conhecimentos chegaram até mim ao longo de 24 anos trabalhando com o desenvolvimento humano. Quando comecei a fazer a consultoria organizacional e dinâmica de grupo, sempre levei em conta que antes do profissional havia uma pessoa por trás do crachá. Desse modo, bebi de diversas fontes que pudéssemos me ajudar a compreender melhor quem somos. Assim, durante a minha vida toda, nunca deixei de estudar. Portanto, todo o ensinamento que você encontrará nessa obra foi pesquisado, estudado e lapidado ao longo de mais de 2 décadas. Tudo nestas páginas já foi aplicado, testado e aprovado por mais de 110 mil pessoas em meus treinamentos presenciais e online em todo o país. Oi, Tatá, bom dia! Eu poderia ter parado nos treinamentos, porém, sempre me inquietou o pensamento de que podia ajudar mais pessoas a levarem a vida que merecem. Essa energia cresceu em minha mente até o ponto em que tive a ideia de compartilhar as leis da vida por meio de um livro, que hoje está em suas mãos. Maravilhoso, gente, esse livro aqui, ó. As 9 leis inegociáveis da vida. Veja como a vida nos entrega tudo o que cultivamos. Desde muito jovem, aprendi o valor do livro e agora escrevi uma obra também. Até hoje, guardo na mente as palavras da minha mãe, Maria Isabel, que dizia que, entre comprar uma roupa nova e um livro, eu deveria usar a roupa velha por mais um tempo e investir na leitura, no aprendizado. E ela e meu pai, Lael, eram professores e empreendedores. Tá gostando, Tatá? E foram e são a minha maior referência. Passei a ter prazer em aprender por conta deles, que sempre me traziam livros. Eles haviam mais de 30 anos, já pagavam, já pagavam treinamento para os seus funcionários. Olha isso, gente. Tinham a consciência de que todos ganhariam dessa maneira. Mesmo passando por uma situação financeira complicada, tiraram dinheiro dos negócios da família para pagar a minha primeira faculdade e pós-graduação que fiz. Eles sempre se sacrificaram para garantir o meu conhecimento. São pessoas abertas
em busca de cada vez mais evolução. Os dois, eles com 80 anos e ela com 78, faziam terapia com psicólogo. Cursos de meditação, olha que interessante, e de constelação familiar. E tenho orgulho de dizer que eles já fizeram 2 vezes o meu treinamento. Leis da Vida e também o TAI. O treinamento de maior impacto de biopsicoemocio-espiritual do Brasil. Eu sou os meus pais. Isso se aplica ao que eles têm de melhor e de mais disfuncional também. Para mim, esse conjunto é, em toda a sua complexidade, um presente que a vida me deu e que me enche de orgulho e gratidão. Ter esse entendimento me libertou e continua me libertando. Reconhecer a nossa história e compreender de onde viemos é um passo importante. Essa é forte, né? Me perdi aqui, gente. Pronto. Reconhecer a nossa história e compreender de onde viemos é um passo importante para que possamos avançar sempre. Somente assim descobrimos que realmente somos e podemos decidir o que fazer com isso. Essa é uma das coisas que eu sempre falo no meu treinamento, sabe? No plano terapêutico que eu conduzo e vou conduzir agora em grupo. Fiquem espertas, porque agora nós vamos ter esse plano terapêutico que antes era individual, estamos trabalhando para trazer em grupo, para poder alcançar mais pessoas, tá? E é sempre isso, ó. Enquanto você não sabe quem é você, aliás, enquanto você não aceita e não reconhece papai e mamãe como parte de você de forma integral, você não consegue acessar a sua identidade, o seu poder pessoal, a sua força de vida. Gente, isso aqui é crucial. Ele, como um constelador, né, deu as suas pinceladas aqui. Eu me realizo com cada retorno, cada depoimento emocionado que recebo das pessoas e que se transformaram com as leis da vida. Alegro-me com cada comentário de seguidor ou participante dos treinamentos, contando que tudo mudou para melhor. Além dos elogios, recebo muitas perguntas sobre por que tenho como base da minha linha de pensamento 9 e não outro número qualquer de leis. Explico que o 9 para mim tem muita força e representa poder, reforço e conclusão e eternidade. E isso não é tudo. Somos gestados em 9 meses, por exemplo, o que traz o sentido do esforço e do fim de um processo. O saldo de tanta estrada percorrida o saldo de tanta estrada percorrida você acompanhará nas próximas páginas. Saiba que sonho com este livro há 30 anos e que agradeço por ele ter saído somente agora. Sinto que foi no tempo certo, no tempo que eu estava pronto para entregar a você uma leitura prazerosa e uma obra com real poder de transformação. Eu, assim, sou suspeita, mas esse livro, ele mudou, gente, de verdade. Não sei se foi num momento que eu tava acho que tudo tem um motivo para ser. Como eu falei para vocês no início da live, esse livro eu li ele quando eu acabei de chegar aqui em Florianópolis e mudou assim a minha vida, assim. As 9 leis me levaram à plenitude, à realização. Fizeram com que eu abrisse os olhos para uma série de coisas, inclusive para a frustração de viver sentindo que nos esforçamos, mas não colhemos os frutos desejados. Essa aí dói, né? O típico cenário em que nos percebemos presos e estagnados. O típico cenário em que, como se a vida não nos pagasse com a mesma moeda aquilo que
a ela entregamos. Assim, sentimos que estamos cansados e vamos nos arrastando de uma obrigação para outra. Não identificamos os motivos reais da nossa insatisfação. Desse jeito, né? O vazio no peito é implacável. E seguimos tapando o sol com a peneira e nos escondendo atrás dos excessos de trabalho. Do álcool, das drogas, do consumo exagero, da alimentação compulsiva, da vida que se vive no piloto automático, sem alegria e significado. Assim, experimentamos diariamente esse aumento da ansiedade, do pânico e da depressão. Ficamos doentes, o resultado é tanta gente vivendo sem esperança e a um passo de desistir de tudo. Isso é tão comum, infelizmente, gente. Como terapeuta, essa declaração para mim ela é tão verdadeira e triste ao mesmo tempo. Se você está desconectada da sua essência, como eu um dia estive, e eu também, prepare-se para virar esse jogo. Isso porque vou compartilhar com você tudo o que vivi, todas as situações difíceis pelas quais passei e as ferramentas que desenvolvi. Ao elaborar as leis da vida, estarão à sua disposição para que você então possa encaminhar com clareza e precisão ao encontro de uma vida gentil, realizadora, abundante, em plenitude e em paz consigo mesmo. Apenas relaxe e fique à vontade que o nosso voo vai começar. Voemos alto. Gente, olha aqui, eu ainda nem tirei os post-its. Ó, começamos agora esse livro. Deixa eu só falar um pouquinho pra vocês, acho que ainda dá tempo. Esse livro, assim, ó, ele é bem... foi um dos livros, assim, bem gostoso, assim, de ler. Bem verdadeiro, uma linguagem bem acessível. E eu quero muito compartilhar esse livro com vocês, porque ele traz um desejo de recomeçar. E de recomeçar de forma leve, né? Ó, ontem eu tava dando uma lidinha, ele fala assim, ó, aqui, ó. Leveza, ó, as 9 leis negociáveis da vida, né? Leveza, realização e plenitude. Desperte para a vida que você verdadeiramente nasceu para viver. Esse livro, ele traz tanta clareza, ele fala de uma forma tão natural, não sei, né, porque eu sou como consteladora, eu me identifico muito, porque ele também é constelador. E então a linguagem dele faz muito sentido para mim, e eu queria muito trazer isso para vocês, porque a leitura desse livro, gente, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência ao ler esse livro. E eu quero compartilhar com vocês com base no momento que eu li, que foi a primeira leitura que eu fiz dele, foi quando eu tinha acabado de chegar aqui em Florianópolis, né? Hoje eu estou em São João Batista, em Santa Catarina, mas quando eu vim de Brasília, eu fui para Florianópolis, fiquei um tempo lá e fez muito sentido para mim, assim, mas ao mesmo tempo que fez muito, que me curou. Eu pensei que eu tava curada. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu falei, tô na vibe, tô de bem com a vida. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu vi que tinha muita coisa que era só teoria e que, na verdade, eu precisava dar mergulhos mais profundos ainda para minha essência. E eu quero compartilhar com vocês essa experiência, porque eu acho que vai fazer muito sentido e vai te ajudar a entrar aí nesse ritmo de vida saudável, no ritmo de vida que você merece viver. Porque eu sempre digo, né, Deus, ele é um pai perfeito e ele não enviaria nós aqui para essa terra, nunca fez sentido isso para mim. Eu sempre comento, né, lá no grupo.
E aí, não faz sentido pra mim viver uma vida de sofrimento. Nunca fez, nunca fez. Essa era a minha revolta. Eu era hashtag revoltada com esse negócio de sofrimento, né? E aí, faz muito sentido você. Se não tá confortável aonde você está, se tem alguma coisa te incomodando, se algo não faz sentido para você, busque o que vai te preencher, busque o que vai fazer sentido para você, entende? Isso, ó, exatamente. Não, de maneira nenhuma, né, Tatá? Não faz sentido. Isso, gente, olha, se os nossos pais, né, que são imperfeitos, nossos pais terrenos, eles, mesmo eles sendo imperfeitos, eles torcem pra gente ser feliz, imagine um Deus Todo-Poderoso, né? E aqui tem uma das leis da vida, gente, que eu falo muito nos meus atendimentos, que a dor, ela é uma mensageira. E aqui, ó, na lei 5, que é a vida é dor. A gente tem muita clareza de que a dor, ela é uma mensageira, gente, uma mensageira. E aí, falando de sofrimento, a gente vai ver por que a gente... Então, por que a gente sofre tanto? A gente vai ver que o sofrimento, ele faz parte da lapidação. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa ser lapidado. Então, a gente é lapidado através da dor. E depois que você aprende a lição, você aceita, você recebe a lição, ok, passamos para um outro nível, passamos de fase. Não que a vida é dor, né? Não que a vida vai ser somente dor, mas a vida sim, existem dores para que você possa ser lapidado. Então, aqui a gente vai discutir sobre isso. Eu espero que faça muito sentido para você. Hoje nós lemos apenas a introdução. Amanhã nós começaremos no capítulo 1. Eu vou deixar gravado para quem não teve a oportunidade. Eu também não divulguei muito, porque... Não sei por quê. Porque na verdade é um projeto novo e eu gosto muito da sensação, eu gosto de ver a coisa acontecendo. Então, na medida que a gente vai lendo aqui, a gente vai divulgando. Se quiser chamar outras pessoas, fique à vontade, tá? Mas quem também não puder, isso aí. E aí, quem quiser também, vou deixar aqui no feed, para se fizer sentido para você, venha participar conosco às 7 horas da manhã. Quem sabe aí no decorrer do nosso processo, a gente não pode abrir a câmera aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre os capítulos, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Você, Tatá, que é minha fiel parceira, muito obrigada por tudo. Um ótimo dia para você, uma semana abençoada, que você viva a sua vida na certeza de que você não nasceu para sofrer e que só falta um conhecimento que você ainda não acessou para você viver os resultados que você deseja, tá bom? Beijo no seu coração, até mais!